Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais dois dos conceitos fundamentais de química, conceitos muito importantes, e eles são mol e massa molar. Bom, vamos lá. Na primeira vez que a gente ouve a palavra mol, geralmente é nos primeiros anos do ensino médio ou nos últimos anos do ensino fundamental, dependendo da escola, a gente toma um baita de um susto de primeira visão, assim, porque a gente fala, caramba, que coisa complicada, que coisa chata, eu não quero aprender. E você acaba não aprendendo por causa disso, porque você acha que é uma coisa difícil de ser aprendida. Mas eu vou provar para você que não é chato e não é difícil de entender o que é mol. Então vamos lá. O que é mol? Mol é simplesmente uma unidade de medida que mede quantidade. Ah, mas quantidade do quê? De qualquer coisa. Do mesmo jeito que a gente pode dizer que nós temos uma dúzia de ovos, podemos também dizer sem problema que nós temos um mol de ovos. Mas, meu amigo, isso aí é ovo pra caramba. A gente vai ter que concordar, né? Você vai entender. Uma dúzia, quando a gente diz uma dúzia, a gente se refere a 12. 12 o quê? 12 qualquer coisa que você queira contar. 12 ovos, por exemplo. Agora, um mol, quando você diz que você tem um mol de alguma coisa, você está dizendo que você tem 6 vezes 10 a 23 coisas. E 6 vezes 10 a 23, esse expoente aqui, ele vai dar um número gigantesco, é extremamente grande. Por isso, ele é uma unidade de medida que ela é geralmente usada apenas para contar a quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de partículas. Por quê? Por elas se apresentarem em grande número na natureza, no meio ambiente e tudo mais. Então entendemos o conceito de mol. Viu que não é nada difícil? É só você saber explicar. Então, próximo passo é entender massa molar. O que é massa molar? Massa molar é a massa em gramas de uma determinada substância que está presente em um mol da mesma. Ficou bagunçado? Tudo bem, não se estresse. Bom, a unidade de massa molar, a unidade que é dada à massa molar de uma substância é gramas por mol. Note que isso daqui é uma razão, são gramas por mol. Então o que significa essa razão? Significa primeiro que quantos gramas dessa substância existem em um mol dessa mesma substância. Então, de modo grosseiro, eu vou falar aqui uma coisa, mas ele não é fisicamente certo, correto o que eu vou falar. Mas na linguagem popular, seria como dizer qual é o peso que nós temos de uma determinada substância em um mol dessa substância. Qual é o peso de um mol de determinada substância? Deu para entender melhor agora? Então vamos prosseguir. Para conhecer a massa molar de uma substância, basta conhecer a massa molecular dela. A massa molecular foi um tópico que eu mostrei na aula passada. Então, qualquer dúvida, se você ainda não viu, se você ainda tem alguma dificuldade nesse tópico, por favor, peço que olhe o vídeo anterior. Então, para melhorar essa explicação que eu dei, vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, como foi visto na última aula, para você ver qual é a massa atômica de um elemento partindo dessa simbologia, a gente precisa olhar na parte superior dela para conseguir ter a massa atômica desse elemento, que no caso é o hidrogênio. Então, olhando aqui, nós vemos que a massa atômica do hidrogênio é 1U. O que eu tenho que fazer para encontrar a massa molar desse hidrogênio? Simplesmente é só trocar, de modo grosseiro, trocar esse U por gramas por mol. Então significa que a massa molar é 1 grama por mol. Tá, mas o que significa isso? Significa que em 1 mol, 6 vezes 10 a 23 átomos.
Você lembra que 6 vezes 10 é 23 é um número fixo, 1 mol equivale a 6 vezes 10 é 23, e nós podemos dizer que quando a gente tem 1 mol de hidrogênio, nós temos 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, de modo errado, mais fácil de entender, qual seria o peso de 1 mol de hidrogênio? Então, nós dizemos que é 1 grama, só que não é peso, é massa. Eu só disse peso para ser mais fácil de entender. Então, significa que a massa de 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama. Então, continuando aqui, no próximo exemplo. Aqui nós temos o elemento carbono. Ele apresenta a massa atômica de 12U e, como foi dito, para achar a massa molar é só substituir U por grama por mol. O que isso significa? Significa que nós temos em 1 mol de carbono, nós temos 12 gramas. O mol equivale a 12 gramas. Próximo exemplo. Agora uma molécula composta. É a água. Uma molécula simples. Molécula básica. Bom, se você não sabe ou tem dificuldade em encontrar a massa atômica dessa molécula, peço que volte no vídeo anterior que eu ensinei, que eu passei para você como que se calcula a massa atômica de uma molécula. Então, qualquer coisa, volte no vídeo, depois volta para esse. Mas agora vamos diretamente ao ponto, né? A massa atômica dessa molécula de H2O é 18U. Por quê? Rapidamente aqui. Porque a massa atômica do oxigênio vale 16, e a massa de cada hidrogênio vale 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 16 dá 18. Então, a massa atômica dessa molécula de H2O é 18U. Então, convertendo para massa molar, significa que a massa molar é 18 gramas por mol. Então, nós temos em 1 mol de H2O, de água, em 1 mol de água, nós temos 18 gramas de água. E o contrário, ele é verdadeiro. A gente pode dizer que em 18 gramas de água, a gente vai ter 1 mol de moléculas. Veja que interessante, isso é maravilhoso, a gente conseguir estabelecer essas relações. Então vamos para um nível um pouquinho mais difícil, mais complicado, mas também nada tão impossível. Aqui o H2CO3. Bom, aqui eu já dei a massa atômica, que é 62U, e aqui a gente consegue transformar a massa para massa molar, substituindo U por gramas por mol. Então, a massa molar de H2CO3 é 62 gramas por mol. Então, significa dizer que em temos 62 gramas de H2CO3 em 1 mol dessa substância. Ou, se você preferir, nós temos 1 mol de H2CO3 em 62 gramas de H2CO3. Então, se você pegar uma balança, por exemplo, e for medir H2CO3, não sei se é possível, não lembro se é possível, se é um estado líquido, mas vamos supor que sim. Se você pegasse 62 gramas de H2CO3 em uma balança, você teria exatamente 1 mol de H2CO3. Tudo bem? Bom, gente, essa foi o nosso próximo tópico. Muito obrigado pela participação de você. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.